de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre João Evangelista e é uma alegria poder compartilhar com vocês, jovens, esta partilha da Palavra de Deus. Então me sugeriram aí que partilhasse com vocês o tema: não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. Então, é importante, antes de falar propriamente desse tema, que hoje é Quinta-feira Santa, hoje é o primeiro dia do Tríduo Pascal, o Tríduo Pascal que marca o momento mais importante da nossa fé cristã católica, celebrarmos nesses 3 dias, então, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E na Quinta-feira Santa, nós temos, sobretudo para nos orientar, o capítulo 13 do Evangelho de São João, onde Jesus, ele ceia com seus apóstolos, dá a eles de comer o seu corpo, de beber o seu sangue e deixa o mandamento do amor. Para a gente entender o que disse Jesus, queria começar aqui pelo versículo 1, João 13, versículo 1, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo bem que tinha chegado a sua hora da passagem deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, levou o seu amor por eles até ao extremo. E aqui em seguida, vai ter toda a narrativa, que é um pouco extensa, onde Jesus vai cear com seus apóstolos, Jesus vai também lavar os pés dos seus discípulos. Jesus vai, então, lavar os pés dos seus discípulos, e aí entra o tema que é o nosso de hoje. Está lá no capítulo 13 de São João, versículo 8. Diz Jesus assim: Disse-lhe Pedro: Não, tu nunca me hás de lavar os pés. Replicou-lhe Jesus: Não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. E então, nós vemos aqui que na Quinta-feira Santa, Jesus, ele realiza a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, nasce desse dia santo, não é? Desse momento santo de Nosso Senhor antes de ser crucificado, nasce esses 2 mistérios do seu grande amor. Nasce o sacramento da Eucaristia e nasce o sacramento do sacerdócio. Porque os padres só existem por causa da Eucaristia. E vice-versa, né? A Eucaristia existe também por causa dos sacerdotes, que são esses ministros de Cristo. E então, nós, hoje, nesse dia, lembramos esse extremo ato de amor de Jesus por nós. E aqui, Pedro intervém de uma forma interessante, né? Ele repreende Jesus, diz: Não, tu nunca me hás de lavar os pés. E em seguida, não é? Jesus diz a ele: se eu não te lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então, o que significa esse ato e essa resposta de Jesus, não é? O fato de Jesus tomar o jarro, tomar a bacia e começar a lavar os pés dos discípulos era um serviço de escravos. Era um serviço próprio dos escravos. Então, eram os escravos que, na casa dos seus senhores, quando eles recebiam os convidados, os escravos então iam lavar os seus pés. Era um costume, sobretudo naquele tempo, também de fazer esse tipo de ato. E aqui tem 2 significados pelo fato de Jesus dizer a Pedro que era necessário que ele lavasse os seus pés. Tem um primeiro significado, que é da purificação. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, era também o significado de preparar os discípulos, purificar. A água que é na Bíblia, esse símbolo também da pureza, da purificação, da santificação, é símbolo do próprio Espírito Santo, não é? Então, Jesus, ao derramar a água sobre os pés dos discípulos, simboliza a purificação que ele estava a realizar no coração dos seus apóstolos para que eles pudessem seguir na sua missão. O primeiro significado de não terás parte comigo se eu não te lavar os pés era necessário que Pedro fosse purificado para que ele pudesse seguir na sua missão. Aquele gesto significava a purificação, que ia gerar o quê? O segundo ponto desse versículo, que também é o seu sentido. Eles com o coração purificado ali no gesto, no símbolo de lavar os pés,
eles iriam poder estar em comunhão com Jesus, com a sua missão. Então, aí ao mesmo tempo Jesus ele purifica os discípulos por esse gesto de lavar os pés e também, sobretudo, ele dá o exemplo. O exemplo que? De serviço, de se colocar ao serviço do outro, de se colocar justamente neste sentido de ser para o outro, né? De fazer, de viver para o próximo, de colocar a vida em serviço. Então Jesus ele estava ao mesmo tempo purificando os seus apóstolos e ensinando que é descendo, que é servindo, é que nós entramos na dinâmica do reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus sinaliza o que ele iria fazer. Ele iria purificar a humanidade com a sua paixão, com a sua morte, e ele iria dar o grande exemplo, que é doar a própria vida em favor do próximo. Hoje é quinta-feira santa, meu querido jovem, e eu convido você a participar, se possível, da Santa Missa. Se não é possível, né? Estamos aí em tempos difíceis, participe de modo online, reze com piedade e vivamos profundamente esse tempo de graça, porque a Quinta-feira Santa é uma expressão do grande amor que Deus tem por nós. Ele nos deu a Eucaristia, Ele nos deu o mandamento do amor. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.